Olá pessoal, continuando novamente nossas aulas, certo? Hoje a gente vai aqui para a regionalização do continente asiático, né? Porque a gente está vendo a Ásia e as características da Ásia, né? A gente viu na aula passada as potências da Ásia na atualidade, a transformação na Ásia, né? Desde das guerras mundiais, né? As principais guerras. Então foi visto a questão da localização da Ásia, crescimento populacional, né, que é bastante vigente na Ásia, e hoje a gente vai para a regionalização do continente asiático, né, a questão das regiões, certo? Então a gente vai ver aqui Oriente Médio, região Sudeste Asiático, Ásia Central, Ásia Meridional, o Extremo Oriente, né? E a Ásia Setentrional, né? A gente vai estudar assim por regiões que fica melhor. Então lá na página, já na página 450, a gente já vê o mapa, né? Através do mapa facilita aqui o entendimento com relação às áreas de ocupação da Ásia, né? As principais áreas que serão analisadas e estudadas hoje, né? Então, a primeira aí é a Ásia Setentrional, né? Que já faz parte aí já da região norte, né? Ásia Setentrional, o mesmo que norte. Então, fica ali da Federação Russa, né? Observe aí no mapa, ó, certo? Ásia Central, aí já pega a região aqui do Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, né? São áreas da região central da Ásia. O Oriente Médio aí já pega a região do Irã, né? A região do Kuwait aqui, né? Bahrein, Arábia Saudita, certo? A Turquia. Esses são os países, né? A Jordânia que fazem parte da região do Oriente Médio, certo? A Ásia Meridional aí já pega a região da Índia, né? A região da Índia aqui do Paquistão, né? Sri Lanka, certo? A Ásia Meridional, ou seja, a Ásia do Sul, né? Também, o mesmo que meridional, nós chamamos em geografia de sul. O mesmo que setentrional é o mesmo que norte, né? E Ásia Asiática, Sudeste Asiático, aí já fica na região da Malásia aqui, né? Os tigres asiáticos, as Filipinas, Tailândia, né? Toda essa região aqui, certo? Região extremo oriente. Aí você já pega a região da China, né, da Mongólia, né, de Taiwan, né, toda essa parte leste, toda essa parte mais desenvolvida economicamente. Então a gente vai estudar, analisar um pouco elas, né, vocês vão visualizar no mapa os países que eu falei, né, para poder mentalizar aí a regionalização da Ásia. O primeiro que a gente vai falar é do Oriente Médio, né, na página 451, que uma das características do Oriente Médio é a questão da grande concentração de petróleo que tem nessa região, né? As guerras que foram travadas por grandes potências, né, e interesses econômicos nessa região do Oriente Médio é muito grande, principalmente os Estados Unidos, né, que é um dos países que mais consome petróleo, mas também é um dos países que mais extrai, né, que faz a prospecção, a retirada e a venda do produto. Então há um interesse muito grande, né, de todas as nações, principalmente nessa região do Oriente Médio, né, onde se produz muito petróleo, né? Inclusive nós temos um mapa aqui na página 451 que mostra os interesses, né, dessas grandes potências, e também o mapa mostra a questão da região, né, onde tem muito petróleo. Então a região aqui da Arábia Saudita, né, vão observando aí no mapa. O Irã, né, o Afeganistão, né, então aí as tonalidades de cor mostrando, certo? A Turquia, toda essa região fica no Oriente Médio. O Oriente Médio que fica no norte da África, né, fica no sul da Europa e no oeste da Ásia, né? Então o Oriente Médio pega toda essa composição aí asiática, né, asiática, certo? Então ele mostra também aqui a região da ligação da Jordânia, né? E Jordânia e Israel. Então, a gente vai ver também mais na frente esse conflito entre Israel e Palestina, porque a aula também hoje se resume nessa questão dos conflitos na região do Oriente Médio.
principalmente por conta das reservas de petróleo, certo? Então, na página 452, só continuando, né, falando sobre do petróleo, ele fala que 65% das reservas mundiais, né, está nessa região do Oriente Médio. 60% das reservas de petróleo no mundo está na região do Oriente Médio, né, e boa parte dessa reserva é de interesse dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, né, para a questão da prospecção e da venda do petróleo. Por isso que algumas guerras que ocorreram na região do Oriente Médio é de interesse também econômico, né? Não é somente a questão de mudar o regime ditatorial que tinha naquela região, mas também o interesse econômico envolvido pelo meio, né? Página 452, a gente vai ver a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é o próximo tópico, né, que é a OPEP. Nessa sigla diz respeito aos países, os grandes países produtores de petróleo e os locais onde tem as maiores reservas de petróleo. Negociação entre 13 países, né, que compõem a OPEP. Né? Nós temos um gráfico na página 452, né, para vocês analisarem aqui também a questão dos grandes produtores de petróleo, né? Então tem assim, ó, o mundo do petróleo, tem o mundo do petróleo, aí tem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com 41% dos barris, né? Então, por dia é produzido em torno de 94,7 milhões de barris, né, de petróleo, a produção mundial de petróleo. 1,72 trilhões de barris é a estimativa, é o que eles ainda vão retirar do solo, né, para poder vender, né? É o que ele ainda tem que fazer a prospecção, é em torno de 1,7 trilhões de barris, ou seja, ainda tem muita coisa para explorar, principalmente na região, né, na região do Oriente Médio. Então o gráfico mostra também os maiores produtores em milhões de barris por dia. Aí fica em primeiro lugar os Estados Unidos, né, com 15,31, certo? Milhões de barris por dia. Depois vem a Arábia Saudita com 12,28. Depois vem a Rússia com 11,43. Depois vem o Canadá com 5,2. E por último vem o Irã com 4,71. Né? Esses 5 são as maiores nações onde há a maior prospecção de petróleo, né? Onde se retira mais petróleo para venda para o restante do mundo, né? Então, ao lado do gráfico tem assim, ó, cerca de 1/3 da produção mundial de petróleo vem dos membros da OPEP, né? Com relação às reservas, o poderio é ainda maior, cerca de 72% das reservas globais pertencem aos seus países membros, né? Ou seja, os países que vão extrair e fazer a prospecção do petróleo são países que estão dentro desse conjunto, né, de países que formam a OPEP, que são os países exportadores de petróleo, aqueles países que têm um poder de venda, né, do petróleo, de prospecção, que é a retirada e venda, né? Aqui no Brasil nós temos a Petrobras, né, mas que a qualidade do petróleo é insuficiente com relação aos países do Oriente Médio, né? Por isso que, por exemplo, a gasolina daqui brasileira, ela não é um pouco mais em conta por conta da mistura que vem de outra gasolina para misturar com a que tem aqui, que a qualidade não é superior, né? Consequentemente, o preço vai ficar um pouco mais elevado, né? Porque diz assim, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Mas não é o petróleo por refino de boa qualidade. Então, uma parte ele tem que importar desse petróleo para poder misturar, para poder vender, né, nos postos de combustível, principalmente a gasolina, né? É feita essa mistura aí. Esse acordo entre os países também produtores, né, do petróleo de qualidade, né? Mas de certa forma o Brasil é autossuficiente em outras partes do petróleo, porque a questão do petróleo bruto, ele passa por processo de refinamento, né? Então do petróleo vai tirar asfalto, vai tirar graxas, né, lubrificantes de automóveis, enfim, material plástico, certo? Então tudo vem do petróleo, certo? Por isso que é uma fonte bastante rica, né? Os conflitos no Iraque e na Síria, né? Também a gente vai ver essa questão dos conflitos.
na região do Oriente Médio, que é bastante visível, principalmente por conta da guerra do Iraque, né, e também da guerra do Golfo, que foi em 2003, consequentemente em 2011, né, entre Estados Unidos e seus apoiadores, né, e o Iraque, certo? Então, a partir daí que surgiu também o terrorismo, né? O texto também aborda a questão da Al-Qaeda, que é uma organização que foi fundada por Osama Bin Laden, né? Que foi um dos terroristas que os Estados Unidos já eliminou, já matou, né? Ele já foi morto por conta dos atentados terroristas que ele promovia, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, né? Então, matando muitas pessoas, muitos inocentes, consequentemente os Estados Unidos também, né? Ele revidou com relação ao Iraque e à região do Oriente Médio também, os países que aderiam ao terrorismo, né? Porque a maioria a ONU em si, os Estados Unidos e os países, a maioria dos países do mundo, eles não são a favor do terrorismo, né? Ninguém é a favor do terrorismo, né? Porque aí acaba fazendo vítimas, pessoas inocentes também estão em jogo, né? Então ele fala sobre a questão dos gastos nos Estados Unidos, né, da guerra do Iraque, foi quase comparada aos gastos da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os Estados Unidos investiu muito em armamentos, né, em soldados, né, para combater a guerra no Iraque, né? Ou seja, foi muito investimento. Os Estados Unidos é um dos países que mais investem também em armamentos, né? Então a guerra do Iraque, ela só perde para a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, foi muito investimento dos Estados Unidos. Então vocês vão ler aí essa parte também, né, dos conflitos, né, a Primavera Árabe, que fala também um pouco sobre a questão da guerra civil na Síria, né? Também outras guerras que foram travadas na região do Estado Islâmico, né? Os conflitos entre Israel e Palestina também é importante a gente falar aqui nesse conflito, da página 454, né? A guerra em razão da disputa pela soberania do território da Palestina, né? Então esse conflito ainda hoje perdura entre Israel e Palestina. Então a história é mais ou menos no perfil da Segunda Guerra Mundial, onde existia a questão da dominação do nazismo, né, que era um regime muito forte, adotado por Adolf Hitler, né? Então tinha a questão da dominação dos povos judeus. Eles matavam judeus, né? Eles eram muito preconceituosos com relação à religião, esse tipo de coisa, né? A etnia, a própria etnia. Então eles matavam muitos judeus, né? Aprisionavam, né? Torturavam. Então a ONU teve que intervir em 1948, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, para criar um Estado de Israel, né? Então, o povo judeu era muito perseguido, era morto, então a ONU teve que intervir, né, ao nazismo, principalmente na região, né, aqui do Oriente Médio, na região da Palestina, para criar o Estado palestino, o Estado de Israel, né, para criar o Estado de Israel. Então ficou dividido entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Inclusive o mapa mostra aqui também, ó, a região da Palestina, né, que já existia. Então foi criado o Estado de Israel porque os judeus que lá viviam eram perseguidos pelo regime nazista. Então a ONU teve que intervir, né, com todos os países, reforçar essa região e adotar o Estado de Israel. Então por isso que houve esse impasse entre Israel, né, e Palestina. O Estado que foi criado para defender os judeus, né, para adotar uma política, um regime político, e o desenvolvimento da região, e houve também a questão do Estado da Palestina que já se estabelecia naquela região, né? Então houve a questão do conflito pelas fronteiras ali, pelas regiões onde tem petróleo, né? Onde tem minérios, né? Então houve esse conflito a partir de depois de 1945. Aí na página 455 você vê território da Palestina, conflito árabe-israelense, né? Então, de 1948, ó, vocês observem aí no mapa, tem as fases aí, né, da região da Palestina. Então tem o Estado israelense, né, ocupando aqui, ó, Israel, né? Inclusive a gente já falou agora há pouco, e o Estado árabe, né? Depois, em 1967, ocupação israelense,
territórios ocupados por Israel, né? Então pega a região de Sinai aqui, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então por isso que houve esse conflito aqui, porque os israelenses já tinham o objetivo de adentrar também o Estado da Palestina, né? De aumentar assim o seu poderio de fronteiras e o poderio também econômico, político, né? E etc. Em 2020, situação atual, aí tem sob a ocupação, né? Aqui de Israel, governo palestino e assentamentos israelenses, né? Que tem alguns assentamentos aqui na região da Palestina, por isso que é um confronto entre eles, né? Então ele tenta criar só um Estado de Israel dentro da Palestina. Então muitos não são a favor, né? Então por isso que há esse conflito. E foi criada a faixa de Gaza, né? Inclusive aqui no estado de Israel, né? Foi criada a faixa de Gaza, que é uma região também que é muito rica em petróleo, certo? Aqui na página 457 a gente vai ver a questão da Ásia Central e Meridional, né? Então, observe o mapa, né? Nós temos os países que fazem parte da Ásia Central, a região do Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão, né? Esses são os países, o nome é complicado, mas é esse mesmo, pessoal. São os países que fazem parte da Ásia Central, né? Então, a Ásia Central política, vocês dão uma analisada no mapa, né? E os países que compõem essa região. Aqui, na Ásia Central, o conflito é mais por conta da questão, né? A disputa por recursos hídricos, a água, né? Então, alguns países da região do Oriente Médio, eles sofrem pela questão da água. Enquanto aqui no Brasil nós temos água em abundância, né? Nós temos muitos rios, lá eles sofrem com a escassez de água, principalmente de água potável. Por quê? Porque eles vivem numa região de clima árido, clima desértico, clima muito quente, extremamente árido. Consequentemente, quase praticamente não existe rios, né? Então, eles têm que perfurar poços, né? Há todo um contexto envolvido com relação à carência dos recursos hídricos, né? Da água, dos recursos hídricos na região da Ásia Central, né? Então, as próximas guerras podem ser até por conta da água, né? Por isso que é importante a gente preservar a água, né? Preservar a água, porque sem água a gente não vive, né? Então, Ásia Meridional, continuando na página 458, ele cita a região da China, né, como uma das potências da Ásia Meridional, ou seja, a Ásia do Sul, né? Observe aí no mapa, né, que tem outro mapa aqui mostrando a região da Índia, das Malvinas, da Sri Lanka, né? Então, ele cita aí da Ásia Meridional, um dos países mais prósperos, né, é a Índia, né? E também seguido em segundo lugar pelo Paquistão também, que é outra área bastante desenvolvida, né? E também a questão da disputa pela região da Caxemira, né? A gente tem que falar também sobre isso aí, que está no norte da Índia, uma região bastante disputada também, né? E região de conflitos também por conta de recursos minerais e por conta de água, né? De recursos hídricos, né? É uma área de população muçulmana também, né? Aí a gente vem para a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático. Na Ásia Oriental, né, ou também pode ser chamado de Extremo Oriente, é uma região aí já da China e do Japão. É a região da China e do Japão, duas potências mundiais, né? A China atualmente é uma das potências que mais desponta aí na economia. A cada ano que passa, o PIB aumenta, consequentemente é uma das maiores potências da atualidade e, consequentemente, ela pode até ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Ela ainda não é uma potência genuinamente por conta dos problemas sociais que existem dentro do país, né? Ou seja, é um país muito rico, mas também tem muitas pessoas pobres, né? É a maior população do mundo. Então, para o governo administrar tudo isso é bastante complexo, né? Então, ele cita, vocês vão ler aqui a região do Japão como sendo uma das potências da região e a China, né? Ele cita a questão do século XXI como um dos países, né, o século atual, como a China, que a cada ano ela vem aumentando seu PIB,
e da geopolítica mundial, um dos países mais visados, porque muitas empresas, não só dos Estados Unidos, como do mundo, né, da Europa, tendem a se instalar na China porque é um mercado consumidor muito grande, né, e tem uma oferta muito boa de matéria-prima para explorar, tem a mão de obra também que é barata, então tudo isso faz com que muitos países tendem a querer colocar suas empresas lá para vender seus produtos, né? Aí fala do Sudeste Asiático, ele mostra a região, né, aqui na página 461, os países de influências pró-capitalista, né, depois da Guerra Fria, a influência dos Estados Unidos no mundo, né, adotando ainda mais esses países como países aliados, principalmente no que diz respeito ao regime capitalista, que é o regime que vigora hoje no mundo. É o sistema capitalista, né, o sistema que nós vivemos hoje. Então ele se deu a partir da Guerra Fria pelos Estados Unidos. Os países aqui ele mostra no mapa. Ó. Nós temos Laos, Vietnã, Tailândia, Camboja, né? A região da Malásia, Indonésia, as Filipinas, certo? Toda essa parte pega o Sudeste Asiático, é uma área de influência dos Estados Unidos, né? Adotando aí o regime capitalista, fazendo com que diminua a influência socialista, né? Porque nessa região ocorreu vários movimentos de regimes socialistas, né? E na região também do Sudeste Asiático, ele aborda a questão da influência dos tigres asiáticos, né? Tailândia, Camboja, Filipinas, Malásia, né? Esses são os países que são chamados tigres asiáticos. São países que estão crescendo com o investimento dos Estados Unidos e também pela proximidade ali do Japão, né? Então eles tentam copiar os produtos japoneses, os produtos dos Estados Unidos que têm mais tecnologia, né? Então os tigres asiáticos, eles fabricam produtos aí também de alta tecnologia, por conta da proximidade do Japão e por conta também dos investimentos dos Estados Unidos, né, a esses países. Aí na página 464, aí vocês vão ler a questão da colonização do novíssimo continente, que é no caso a Oceania, né? Então, tá aqui no mapa, vocês vão visualizar a Oceania e vão ler também essa parte da colonização do novíssimo continente. Por que novíssimo continente? Para a gente comparar, ó, porque a gente vê o antigo continente, no caso a Europa, né, que é o berço da civilização, a Ásia e a Europa, que é chamado Velho Continente, o Novo Continente, a América, que foi descoberto em 1500, e o novíssimo continente, que já foi descoberto em 1700, já século XVIII, né? Já do século XVIII, ou seja, 3 séculos depois, 300 anos depois que foi descoberto a Oceania. Então é o mais recente, né? Interessante que a história da Oceania se dá pela questão das ilhas, né? Então na página aqui 466, né? Vamos aí logo para a página 466, mostrando as ilhas e também a região da Austrália, né? Nós temos aqui na página 466, a Austrália, principal território da Oceania, apresenta dimensão continental. Por esse motivo, costuma-se dizer que a Austrália compreende a porção do continente, né? Continental do continente, a maior, a Austrália. Aí depois vem as ilhas, a Micronésia, a Melanésia, né? E a Polinésia, certo? Então vai falar aqui também da questão dessas ilhas, né? Mas o próximo tópico fala comparando as colonizações da Ásia e da Oceania, né? Então, para a gente fazer a comparação do processo de colonização da Ásia e da Oceania, né? A Ásia foi de colônia de exploração, né? Então, a Europa adentrou na Ásia, mas com o objetivo de explorar. Assim também foi a América, né? Que o nosso país, por exemplo, foi explorado por Portugal, né? E já a Oceania foi colônia de povoamento. Só que essa colônia de povoamento, né? Aqui nós estamos na página 467. Essa colônia de povoamento foi a questão do processo de colonização de povoamento, mais de servidão, ou seja, a Oceania era vista como
área de prisioneiros, né? Aqueles políticos corruptos, né? Os prisioneiros de dentro do processo de colonização, tanto da Europa como dos Estados Unidos, eram enviados para a região da Oceania, para ficar lá cumprindo pena, né? E foi assim que se desenvolveu o povoamento da região da Oceania, através de prisões penais, né? Muitos presos eram enviados para lá, então com a população já, né, de índios, né, aborígenes, como aqui a América também já tinha uma certa população, e a partir daí foi que se formou a população, né, e o que é hoje a população da Austrália e da Oceania foi exatamente por conta desses presos políticos que eram enviados para essas regiões, né? Colônias prisionais, de prisioneiros. Então, a partir daí que se desenvolveu, né? Interessante, né? Mas foi dessa forma mesmo que se desenvolveu a Oceania, né? Que nós temos hoje. Então, pessoal, era só isso a aula, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, façam, né? Para a gente estudar mais, né? E analisar mais a Ásia, porque ela é bastante interessante ser estudada, né? Não só pelo que eu gosto realmente de geografia, mas vocês também acredito que gostam também de história e geografia, né? Porque é geografia, mas a gente adentra também no processo histórico, né? Certo? Então, vocês vão responder aqui as atividades, ó. É a questão 13 agora, né?